Que a graça, a paz e o amor de Jesus esteja conosco, que nos guarde, nos proteja, nos fortaleça para que continuemos a nossa caminhada de fé. Estamos no início de mais uma semana, cheios de esperança, mas ao mesmo tempo bastante entristecidos com as notícias da semana que se findou. No nosso país, há um prenúncio de uma terceira onda da Covid. Ninguém sabe como ele será, mas a ideia é de que pode ser pior do que as duas que já se passaram. No nosso estado, nós temos uma situação muito especial, porque aqui já chegou também a Covid da cepa indiana. Por isso, que os nossos corações se entreguem a Deus em oração, fé e esperança por dias melhores. Quero convidar os irmãos e irmãs para que abramos as nossas Bíblias no livro de Josué, no capítulo 7, nos versos 1 a 12. Nós iniciamos na semana passada uma meditação nesse texto e nós prosseguiremos nesta oportunidade. Josué, capítulo 7, versos 1 a 12. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerada, filho de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. E enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram aquela terra. E voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fadigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram da descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. E então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, eles e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos além do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e nos desarraigarão o nosso nome da terra. E então que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o seu rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles. Porquanto Israel se fizera condenado, eu já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Como disse na semana passada, o Vale de Acor poderia ser o título da nossa mensagem, e como subtítulo poderíamos ter o seguinte: derrotando a derrota. É importante que nos lembremos sempre que todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus para nela meditar, como faremos nesta hora, ela cumpre uma tríplice função, uma tríplice finalidade. E a primeira é a de nos estimular ao exercício constante da fé. O texto bíblico sempre nos lança desafio de vivermos pela fé. Os heróis da fé vivem de fé em fé, caminham pela fé, vão de fé em fé, na expressão bonita de Hebreus. E em segundo lugar, o texto bíblico foi escrito para a nossa advertência, foi escrito para o nosso bem, para uma exortação aos que são filhos de Deus. A palavra de Deus sempre nos exorta, declarando que quando nós incorremos nos mesmos erros e nas mesmas faltas dos nossos pais da fé, nós haveremos de receber também os mesmos julgamentos e os mesmos juízos que eles receberam de Deus. E por fim, em terceiro lugar, a palavra de Deus traz sempre uma nota de esperança. Por mais dura que ela seja, ela sempre vem para transformar. Ela sempre vem para aperfeiçoar a vida dos eleitos de Deus. E é o que continuaremos a ver da passagem bíblica de hoje. Qualquer leitura que façamos do início de Josué, nós somos tomados pela força da fé. Pela fé, obstáculos podem ser transpostos, rios podem ser cruzados, o mar pode ser aberto. Pela fé caiu o maná do céu,
Deus envia as codornizes, as muralhas caem, os gigantes são derrotados. Pela fé, os inimigos são vencidos. Mas o texto que lemos é um texto muito forte de exortação. Ele relata a grande e primeira derrota do povo de Deus em Canaã. O texto nos traz a grande lição de que nas lutas da vida nem sempre nós haveremos de vencer. Na vida do povo de Deus e na nossa vida, a derrota também é possível. Ela está sempre nos espreitando no horizonte do nosso viver. Mas com essa verdade, nós encontramos também uma mensagem de esperança. Na vida do povo de Deus e na nossa vida, também as derrotas apontam para o fim. Nós podemos superá-las, nós podemos vencê-las, nós podemos ganhar essas batalhas. E nesse sentido, saber o que fazer com a derrota é de fundamental importância. Quando temos a sensação de que algo está errado, quando temos a sensação de que a direção tomada não foi a melhor, de que a decisão não foi a ideal, de que a direção que tomamos não estava prescrita no receituário divino e humano, tudo parece arrasador. Tudo parece desanimador. E essa parece ser a situação de Josué. É por isso que ele se apresenta diante de Deus e diz: Ah, Senhor, por que fizeste-nos passar o Jordão? Por que cruzamos o Jordão, Senhor? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus, nas mãos dos inimigos, para passarmos vergonha, Senhor? É para isso que nós viemos para este lado do Jordão, para nos fazer perecer? É esta sensação de que a direção tomada não foi ideal, e quem sabe não estava certa, parece nos visitar muitas vezes durante a vida. O outro sentimento que toma conta do coração da pessoa é que, ao sermos derrotados, nós saímos em busca de respostas, e uma das que costumamos encontrar é que alguma decisão precipitada deve ter sido tomada para nos conduzir a um beco sem saída, ou pior ainda, a insinuação de que Deus não foi sábio bastante nos seus planos para conosco. E aí nos colocamos diante de Deus e dizemos: Ó Senhor, por que nos fizeste atravessar o Jordão para nos entregar nas mãos dos inimigos? Às vezes nós somos tomados por essa sensação esquisita de que alguma coisa está errada. Embora nós não saibamos exatamente o que seja, o que é, somos tomados pela sensação de que algo não vai bem. Frequentemente nós nos vemos forçados a querer entender a providência e nos esquecemos de que tal tarefa está acima das nossas forças. O curso da ação divina na história é sempre enigmático. Quem conhece a mente do Senhor? Quem deu primeiro a Ele antes de receber? Nessa hora nós precisamos nos lembrar de algo profundamente básico. Precisamos nos lembrar de algo fundamental. O governo de Deus é um governo absolutamente ético, um governo absolutamente moral, um governo absolutamente justo. Deus sempre age com absoluta conformidade com o seu caráter, que é o caráter de ser santo. E é por isso que uma das expressões fortes da palavra de Deus é exatamente essa: Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel em tudo o que faz. A sensação que toma conta de nós às vezes, que é preciso voltar atrás, é comum após a derrota surgir. É comum após a desgraça nos visitar. O desejo de voltar atrás quando alguma coisa saiu errado. De voltar à situação anterior, quando alguma coisa não deu certo. De voltar ao que era antes, quando as coisas se complicaram, é muito comum. E o povo havia cruzado o Jordão a pés enxutos pela ação maravilhosa da providência de Deus, mas Josué, por causa da derrota, sentiu o desejo que tal milagre jamais tivesse acontecido. Seria melhor ter acontecido o milagre de sermos cercados pelos inimigos. Aliás, quando o povo se viu encurralado entre o mar e o exército do faraó, o povo de Israel, mal saído do Egito, manifestou um desejo intenso de voltar atrás. Voltemos para o Egito, lá pelo menos nós tínhamos comida nas panelas, lá há pelo menos um pedaço de terra onde nós poderemos ser sepultados. Talvez muitos de nós já tenhamos experimentado desilusões, derrotas ou fracassos. E também muitos de nós estejamos desejosos de voltar atrás. Alguns podem estar pensando em voltar atrás na sua vida conjugal, em voltar atrás na sua vida profissional. Outros estejam pensando em voltar atrás na sua vida cristã, em voltar atrás na sua vida de compromisso com Deus. Ou quem sabe,
tem alguém que, diante das tensões tão grandes e terríveis, daria tudo na vida para não ter nascido. Essa é uma reação muito comum, mas ela é reveladora da nossa reação emocional diante da derrota. E é importante que sabemos que não somos os únicos. É importante que saibamos que não somos os primeiros e nem seremos os últimos a sentirmos assim. Muitos homens e mulheres de Deus gostariam de ter voltado atrás, como Jó claramente disse: maldito dia em que eu saí do ventre da minha mãe. É próprio da natureza humana fugir de tudo que não vier gostoso, que não vier bem, que não for bom. É comum da natureza humana fugir de tudo que só traz dor e sofrimento. Nós gostamos de buscar sempre uma zona de conforto, de segurança, e isto ocorre em todas as esferas da nossa vida. Por isso, nós precisamos evitar tomar decisões nos momentos de crise, porque no momento da crise, o nosso coração vai nos dizer: é melhor voltar, mas isso será apenas um grande retrocesso na nossa caminhada. Não podemos abandonar os nossos sonhos, não podemos abandonar os nossos projetos, não podemos abandonar a nossa direção e aquilo que foi sempre o nosso projeto de vida por causa da dor emocional de uma derrota. Ainda, a sensação que transparece na conversa de Josué com Deus era a sensação de que o pior ainda estava para acontecer, o pior ainda estava por vir. É por isso que Josué diz: ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e nos desarraigarão, o nosso nome da terra, varrerão o nosso nome da terra, ninguém se lembrará de nós. Mas a queixa de Josué não ficava só por aí. Ele estende a sua queixa ao próprio Deus. Imagina, Senhor, o que vão dizer de ti. O que é que esses pagãos vão pensar a teu respeito? O que eles vão indagar? Que vergonha nós vamos passar? Mas que Deus é esse que os tira do Egito, os arranca do Egito, tira do faraó, faz atravessar o mar, faz peregrinar pelo deserto, faz cruzar o Jordão para depois abandoná-los no Vale de Acor? É o Vale de Acor que nos aguarda? É o Vale de Acor o nosso destino final? A derrota produz uma espécie de desconforto. A derrota produz uma espécie de segurança em nós, que nós nos sentimos desprotegidos e desamparados. Mas o grande desafio é dizer todos os dias para nós mesmos: eu não sei. Eu não sei o propósito de Deus para tudo isso na minha vida. Eu não sei o que me aguarda, eu não tenho acesso a todos os fatos da vida, mas uma coisa eu sei. Eu sei que Deus é bom. Eu sei que Ele é justo. Eu sei que Ele é fiel. Por isso, apesar de toda a escuridão, apesar de toda a desconfiança dos meus próprios sentimentos, eu prossigo confiando nele, servindo com fidelidade, com profunda paixão, porque eu sei que Ele tem o melhor para mim. Talvez muitos de nós estejamos deixando que todas as sensações desencontradas e muitos outros conflitos tomem conta da nossa vida e façam que nossa vida se transforme numa espécie de derretimento e água em liquefação. O que fazer? Incomodar-se? Não. Busquemos primeiramente, humildemente, a face de Deus, e foi isso que Josué fez. Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos. E eles ficaram deitados com pó sobre as suas cabeças. Após as nossas derrotas, nós muitas vezes temos que assumir as mesmas atitudes. Embora na cinza e no pó da tristeza, nós temos que aprender que devemos primeiramente buscar o nosso Deus, porque nele, e tão somente nele, está a resposta para as nossas prisões existenciais. Buscar humildemente a face de Deus, procurar de novo ouvir a sua voz, é a grande tarefa e o grande mistério. Assim que chegou a notícia da derrota, Josué se prostrou diante de Deus e abriu seu coração na presença de Deus. A derrota parece que deu mais calor e mais vigor ao coração de Josué, e esse é um privilégio que nós temos. O privilégio de, na alegria, ter a quem agradecer e na dor ter com quem chorar. O nosso Deus é um Deus que ouve com alegria os nossos salmos de gratidão, mas é também um Deus de compaixão que atenta para os nossos salmos de lamentações. Orar, mesmo que seja imperfeitamente, proporciona-nos a possibilidade de ouvir novamente a voz de Deus. Como ocorreu com Josué, também pode ocorrer conosco. E o que foi que ele ouviu? Josué ouviu a resposta de Deus às suas queixas. A oração levou Josué a descobrir que havia uma outra razão para a derrota do Vale de Acor. A conclusão que chegamos é que nunca estamos preparados para pensar
como estamos preparados para orar. Ou seja, quando nós estamos preparados para orar, esse é o melhor momento para pensar no que está acontecendo. A oração pode nos levar à descoberta surpreendente para os problemas que nos afligem, que parecem insolúveis e que parecem intermináveis. A oração pode nos conduzir a uma correta visão dos acontecimentos. A oração pode nos fazer reformular o conteúdo das nossas súplicas. Será que quando saímos de uma derrota do Vale de Acor, da nossa existência, e o nosso sentimento estiver profundamente desencorajado, nós teremos a coragem de parar para orar? Ou quando isso acontece, nós preferimos somente lamentar? Já paramos para ouvir a Deus? Já fizemos o silêncio do coração para ouvir o cochicho que Deus tem preparado para a nossa vida, para rever as respostas que nós mesmos temos dado às nossas derrotas? Um grande místico tem um conselho para nós. Ele nos ensina que na hora do sofrimento, nós não devemos sair correndo através do consolo humano. Não, nós não devemos ir atrás do consolo humano, pois esta é a hora de buscar o consolo, de buscar o conforto e de buscar a bênção que vem do alto, que vem do céu, que vem de Deus. Busquemos humildemente a face de Deus, honremos o nome de Deus. Esse é o Deus que está a nos ouvir. Esse é o Deus que terá uma resposta exata para a nossa súplica e para a nossa oração. Busquemos a Deus em oração, honremos o nome de Deus e nos submetamos a nós mesmos a um autoexame. E a pergunta nesse momento a ser respondida não será mais onde está o amor de Deus, ou onde está Deus, o que Deus está fazendo, por que nos ignora, ou como se dá o luxo de nos ignorar. A pergunta a ser respondida não será onde está o amor de Deus. Deus levou Josué a rever a fala da sua oração, e a ideia de que Deus o havia abandonado. A derrota estava não na falha da fidelidade divina, mas na falha da fidelidade humana. Foram muitos de nós, os humanos, e não o Deus justo e misericordioso que havia prevaricado contra os filhos de Israel. Significa que os filhos de Israel foram infiéis. A nós cabe, na derrota, submeter as nossas vidas a um exame apurado e profundo. O erro comum nessas horas é a gente parar para examinar a fidelidade divina e não para avaliar a nossa fidelidade. O que eu estou querendo fazer, à luz desse texto sagrado, é para ajudar-nos a descobrir o que está errado em nossa vida, em nossa relação com Deus, no fundo do nosso coração. Pode ser que nós tenhamos incredulidades, pode ser que nós tenhamos infidelidade, ou qualquer outra atitude, ou qualquer outro sentimento que nos separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quero levar-nos a fazermos pensar o que tem levado Deus, o Deus fiel, o ser que nos ama e ama todo o universo, a dizer: não vou mais estar no meio de ti. Para viver pela fé no Deus Santo, no Deus fiel, é importante que nós ouçamos a sua voz dizendo: por que está prostrado sobre o seu rosto? O que fazer depois da derrota? A decisão mais importante é voltar a viver pela fé, descansando na graça de Deus, na bênção do seu amor santo e fiel. A palavra de Deus, do nosso Deus, para a nossa vida num momento como esse é: levante. Por que você está prostrado? Levante sobre o teu rosto e não fique aí parado. Se em algum momento fomos derrotados, se o nosso coração se liquefez, se está com água, a palavra de Deus é para que nos levantemos, pois o Senhor está pronto a nos ajudar. Mas para tal é necessário trazermos à nossa própria memória que o nosso Deus é um Deus santo, fiel, justo e misericordioso. Vamos deixar o Vale de Acor. Para uns é um vale pequenino, espremido, sem recursos. Para outros é um vale grande, espaçoso, quase impossível de se dar conta dele. Mas vamos deixar geográfica e espiritualmente o Vale de Acor para trás. Vamos colocar uma coluna de pedra sobre a nossa derrota no Vale de Acor. Não fomos feitos para sermos derrotados no Vale de Acor, nem para sermos abandonados por Deus no Vale de Acor. Nós fomos feitos para experimentarmos da companhia de Deus e as bênçãos de Canaã quando mais precisarmos. No momento da dor, no momento do sofrimento, Deus está conosco e nos fortalece para que sejamos mais do que vencedores. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém.